Olá pessoal, eu sou Igor Crow e bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje, vamos explorar o robô redator do Crow Creative, que é um chatbot especializado em copyright e storytelling e que cria copies eficientes e envolventes para vender os seus produtos e serviços. Então, se você ainda não conheceu a integração do ChatGPT com o WhatsApp usando o ManyChat, confere meu vídeo anterior onde eu ensino passo a passo como você faz isso. Esse é o requisito para você ter uma instalação parecida com a minha para você fazer o seu próprio robô redator. Mas se você não quiser criar o seu próprio robô redator e quiser usar o meu robô redator, também dá. Fica aí até o final do vídeo que eu vou te explicar exatamente como você vai fazer isso. Primeiro eu vou mostrar como ele funciona no ManyChat e depois eu vou mostrar os casos de uso, algumas situações onde ele pode ser utilizado, que eu tenho certeza que vai desbloquear a sua criação de conteúdo por aí também. Então bora pra tela. Como vocês podem ver, o robô redator é uma versão melhorada daquele primeiro chatbot que a gente fez que conversava com o ChatGPT no vídeo anterior. Então vocês podem ver que aqui a gente limpa o campo ChatGPT Input ou entrada, para quem fez comigo, e limpa o campo ChatGPT Output ou resposta. Vai fazer uma série de perguntas que eu já vou explicar o porquê. Vai preencher o campo ChatGPT entrada com o nosso prompt e as perguntas que a gente fez. E vai mandar essa requisição lá para a API da OpenAI. Depois a gente faz o mesmo laço, ele aqui é um pouquinho maior, eu já vou explicar o porquê. E assim que a gente recebe, a gente vai devolver para o usuário e fazer mais algumas perguntas. Então o funcionamento básico ele é o mesmo. A diferença é que agora a gente vai fazer mais perguntas para o usuário antes de enviar esse prompt para o ChatGPT. Por quê? Eu já tenho o prompt pronto, só que o usuário não sabe como funciona isso. O usuário não sabe que ele está falando como inteligência artificial. Então aqui, gente, a base é a mesma. A gente vai fazer algumas perguntas para o usuário, vai criar uma entrada, que é um prompt, que vai ser enviado para o ChatGPT, que vai devolver para a gente uma resposta e no final a gente vai devolver para o cliente. A diferença é que aqui a gente não está fazendo uma pergunta simples, a gente quer que ele crie uma cópia, a gente quer que ele crie um texto para vender alguma coisa. Então, qual que é o truque? Antes de enviar esse prompt para o ChatGPT, eu vou trabalhar melhor ele, fazendo perguntas para o usuário, sabendo que eu preciso de mais informações para criar uma copy boa, para criar um texto bom. Quais são essas informações? As mesmas informações que um redator humano em uma agência precisaria para criar um bom texto. Então, vamos saber agora quais são. Então, aqui antes da nossa requisição, onde a gente envia os dados para o ChatGPT, vamos dar uma olhada no texto que eu tenho aqui. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta para o usuário, e aqui já tem um truquezinho importante. Você pode reparar que eu peço para o usuário mandar uma mensagem de cada vez. Por quê? Se ele mandar outra mensagem, ele vai interromper o fluxo de execução. Então ele precisa mandar todos os textos que eu quero, uma mensagem de cada vez. É muito simples que ele faça isso, é só eu pedir da forma como eu estou fazendo aqui. E então a primeira pergunta que a gente faz é qual é o nome do produto ou serviço. E essa resposta do usuário eu vou atribuir no campo que eu chamei de SEWriter Produtos Nome Produto, mas você pode chamar de outros nomes, como por exemplo nome produto. E assim que eu tiver essa resposta do usuário, eu vou para a próxima pergunta. Quais são as principais características e benefícios do seu produto ou serviço? E vou realizar a mesma ação de incluir a resposta do usuário, só que agora no campo descrição do produto. Seguimos para a terceira pergunta, onde eu pergunto para ele qual que é o público-alvo e o mesmo processo se repete, só que dessa vez no campo público post. A quarta pergunta é qual é o preço e forma de pagamento do produto ou serviço. E aqui mais uma vez o processo se repete, vou adicionar a resposta, só que agora no campo preço produto. E por fim, a última pergunta que eu faço para ele, qual é a ação que você quer que o cliente realize? Por exemplo, clica no link da bio para comprar ou comenta eu quero para receber e vou adicionar de novo a resposta do usuário no campo CTA Post, que é Call to Action. Aqui é importante que vocês entendam que não tem como o robô redator ou qualquer redator, mesmo que ele seja humano, criar um texto sobre um produto que ele não conhece, que ele não sabe o nome, que ele não conhece o público, que ele não sabe o preço ou a gente não sabe o que a gente espera que o usuário final realize. Então aqui a gente entende que o robô redator ele vai funcionar de uma forma muito parecida com um redator humano. Ele vai receber as informações do produto, vai trabalhar usando técnicas de copyright, storytelling, enfim, técnicas de criação de conteúdo para trabalhar as informações que ele recebeu e devolver um texto criado especificamente para vendas, criado especificamente para divulgar o seu produto ou o seu serviço. Então, beleza, agora que eu já fiz todas as perguntas, tá na hora de fazer o prompt. Aqui é a parte mais importante, é aqui que tá o cérebro da nossa operação. Então, vamos lá. Agora que eu já tenho todas as informações que eu preciso para criar uma boa copy, eu vou juntar tudo isso em um campo, que é o nosso ChatGPT Input ou entrada. Só que eu não vou colocar só as informações. Aqui dentro tem um prompt criado especificamente para isso. Você é o redator de uma agência de marketing. O que é isso aqui? É o papel que eu quero que meu bot desempenhe. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Escreva uma copy para redes sociais com aproximadamente 1.900 caracteres, usando técnicas de vendas e linguagem amigável. O texto deve ser profissional e com foco na conversão do espectador. Use técnicas de copyright, storytelling e gatilhos mentais. O que é isso aqui? É a tarefa que eu espero que ele desempenhe. E aí eu tenho mais algumas informações. Você deve falar sobre o produto, o campo nome do produto, que é o campo descrição produto, o seu público é o campo público post e o preço é o campo preço produto. A chamada para ação da copy é CTA post. E assim eu acabei de entregar o contexto para ele. O robô redator é o primeiro robô que eu criei usando o conceito
de agente de inteligência artificial. Nesse conceito, o chatbot possui um papel e identidade, um contexto e uma tarefa específica. Isso permite que o robô redator seja mais especializado e eficiente em sua função, gerando resultados melhores para o usuário final, você. Então aqui a gente entende que a gente passou para um novo nível de interação com a inteligência artificial. Eu não quero só que ela me dê uma resposta específica. Eu quero que ela seja alguém e que ela desempenhe uma tarefa em um contexto específico, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui com o robô redator. A tarefa é escrever o texto. O contexto são as informações que o usuário passou para a gente. E agora que a gente tem tudo isso, a gente precisa mandar essa informação para a API do ChatGPT. Então depois que eu adicionei o prompt com a informação de papel, contexto e tarefa, eu vou avisar o usuário e pedir alguns segundos enquanto ele cria o texto. Aqui tem mais uma dica muito importante quando a gente está falando de inteligência artificial conversando com pessoas. É importante que as pessoas sempre saibam que elas estão conversando com inteligência artificial. Por quê? Às vezes a inteligência artificial pode errar, às vezes a inteligência artificial pode falar alguma coisa que não existe, ou às vezes a inteligência artificial pode simplesmente não funcionar. Porque apesar da gente estar avançando muito rápido, a gente ainda está no nosso primeiro ano desse boom de inteligência artificial. Então, inclusive o ChatGPT e a OpenAI ainda não são 100% operacionais e sim, elas passam por muitos problemas e alguns bugs. Então é importantíssimo que a gente alinhe as expectativas com o nosso usuário, dizendo que podem haver erros e surpresas para ele só dar uma revisada antes de compartilhar. Aí sim, eu vou mandar para a API da OpenAI, e aqui tem mais uma diferença do nosso fluxo anterior. Lembra que eu tinha falado para vocês que eu tinha feito testes e que de 10 em 10 segundos era um bom número? Sim, para mensagens pequenas, como uma pergunta direta para o ChatGPT, isso é um bom número. Mas você viu o tamanho do prompt que a gente fez? Só para o ChatGPT entender esse prompt, ele vai levar mais tempo. Então aqui os meus testes usando o robô redator apontaram que as respostas podem demorar até 1 minuto para chegar da API da OpenAI. É por isso que eu coloquei mais laços de interação de 10 em 10 segundos. Porque assim que essa resposta vem, o usuário não vai ficar esperando 1 minuto para receber, ele vai receber assim que ela chega. Mas se essa resposta demorar, a gente vai garantir que mesmo que demore, esse usuário receba essa resposta. Então agora eu tenho o dobro de interações de 10 segundos, totalizando 1 minuto, e aí a gente volta para aquele mesmo fluxo. Se o ChatGPT tiver algum problema ou não conseguir completar a requisição, a gente vai pedir desculpa e dizer que não encontrou a resposta para a solicitação, e perguntar se ele quer recomeçar. Se ele quiser recomeçar, a gente joga ele para o começo do fluxo. E aqui, mais uma vez, estou mostrando para vocês o tratamento de erros, porque é extremamente importante a gente fazer isso em qualquer automação que a gente vá fazer. Erros acontecem quando a gente está falando de ferramenta, conversando com ferramenta. Então é extremamente importante que vocês não se esqueçam de tratar esses erros para não sacrificar a experiência do usuário de vocês em algum momento. Ok, em alguma dessas iterações, se o ChatGPT responder em qualquer um desses 10 segundos, eu vou mandar para o nosso usuário ChatGPT Output, que nesse momento já é a copy que o ChatGPT respondeu. Daqui a pouco a gente vai testar e você vai ver isso na prática. Mas vocês podem reparar que eu coloquei mais 2 botões aqui além do recomeçar. Eu coloquei o pedir variação e o pedir alteração. Porque não adianta nada a gente ter um robô redator que cria o texto e eu não posso alterar esse texto. Por quê? Assim como quando a gente fala da relação de clientes e redatores humanos, com o robô não seria diferente. Às vezes o texto não traz todas as informações que você queria, ou às vezes ele está parcialmente incompleto, ou simplesmente às vezes o cliente sentiu que quase chegou lá, mas ainda falta alguma coisa. Então eu criei essas 2 novas interações para garantir que essa experiência para o usuário final vai ser o mais parecida possível com o redator humano. Ou seja, você pode pedir uma variação, que é um texto muito parecido, com as mesmas informações, só que dito de uma forma diferente, e também pode pedir uma alteração, que é o mesmo texto, seguindo uma observação que o cliente dá. Ou seja, eu quero a mesma coisa, só que faça isso, isso e isso. E aí o usuário pede alguma coisa, alguma alteração no texto. Então como que eu faço isso? Se o usuário pedir variação, eu vou mandar um texto um pouquinho diferente. Nesse segundo texto, agora você pode ver que eu peço um texto em formato storytelling, sendo que lá atrás eu pedi um texto em formato copy. Porque normalmente quando o cliente pede uma variação, ele quer um texto um pouco mais trabalhado. E o formato storytelling é exatamente isso. Enquanto a copy ela só foca em vender um produto ou um serviço, o storytelling ele conta uma história com o mesmo intuito, de vender um produto ou serviço. Só que a mágica é que cada vez que eu peço uma história para o ChatGPT, ele realmente faz isso. Ele cria uma nova história. Então ele cria novas variações do mesmo texto, só que com histórias diferentes. Então agora que eu defini essa pequena alteração no prompt, eu vou voltar esse pedido lá para a API. Lá atrás, onde a gente fala para ele aguardar uns segundos e revisar antes de compartilhar. E aí esse fluxo se repete e ele pode ficar fazendo esse pedir variação quantas vezes forem necessários. Cada vez que ele fizer vai vir um texto diferente, até o momento em que ele pedir uma alteração. E aí quando ele pede uma alteração, eu pergunto para ele quais são as observações que você tem a fazer sobre o novo texto a ser criado. E vou adicionar essa resposta do usuário no campo customizado observação do cliente. E aí mais uma vez eu vou mandar um prompt com uma leve
leve diferença. Aqui volta o mesmo prompt da copy, só que se você reparar aqui no final dele, ó, o texto que antes terminava aqui na chamada para ação, agora carrega também a observação para o redator, que é o pedido do cliente, a observação do cliente. Então, quando esse texto vai para o ChatGPT, ele vai com o mesmo papel, com o mesmo contexto, com a mesma tarefa, com as mesmas informações que o cliente colocou, só que com o pedido de alteração que esse cliente acabou de fazer. E esse pedido de alteração pode ser literalmente qualquer coisa, pode ser trocar um idioma, pode ser incluir alguma informação, pode ser incluir emojis, pode ser fazer num outro formato, pode ser excluir alguma informação desnecessária. Enfim, assim como numa agência, o pedido do cliente sai da cabeça dele. E aqui o fluxo se repete, eu mando lá para a API da OpenAI, dizendo para ele guardar alguns segundos e revisar antes de compartilhar, certo? Até aqui a gente está falando sobre como fazer um robô redator dentro do ManyChat. Ou seja, se você quiser criar o seu robô redator. Agora, se você acompanha os passos junto comigo e já tem o seu robô redator, ou não quer criar um robô redator para você, mas quer usar o meu, vamos lá que a gente vai testar ele agora. O legal do robô redator é que ele pode ser utilizado em diversos contextos e para diversos tipos de produtos ou serviços. Primeiro, produtos físicos. Se você tem uma loja online e vende produtos como roupas, acessórios ou eletrônicos, o robô redator pode criar copies envolventes que destaquem os benefícios diferenciados dos seus produtos, atraindo mais clientes e aumentando as vendas. O segundo são os serviços. Se você oferece serviços como consultoria, coaching ou até mesmo design, o robô redator pode te ajudar a elaborar textos persuasivos e que mostrem o valor de seus serviços para potenciais clientes que queiram contratar você. A terceira são para eventos e lançamentos. Se você está promovendo um evento, um webinar, um lançamento, o robô redator pode criar convites e anúncios que aumentem o interesse e a participação do seu público. A quarta é criação de conteúdos para redes sociais e blogs, porque o robô redator também pode ser usado para criar artigos para blog, postagens nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Ele vai te ajudar a criar postagens envolventes que vão manter seu público engajado e interessado com a sua marca. Beleza, então vamos testar ele em cada uma dessas categorias. Começando por um produto físico, por exemplo. Então eu estou aqui no WhatsApp falando com o CrowBot. O link para vocês falarem com ele está na descrição do vídeo também. E eu vou mandar para ele a palavra-chave redator. Ele vai dar uma explicação básica aqui antes do nosso fluxo, porque aqui no Crow Creative a gente oferece outros serviços além do robô redator. Mas vamos lá, robô redator. E aqui ele já começa a fazer as perguntas que a gente criou no fluxo. Tá vendo aqui, ó? Vou criar um texto para você vender seu produto. Vou criar um texto para vender seu produto. É daquela automação que estão vindo essas perguntas. Qual que é o nome do seu produto ou serviço? Vamos começar com um produto, que nesse caso é uma camiseta ecológica. Quais são as principais características e benefícios do produto? É uma camiseta sustentável, feita com materiais reciclados e tintas à base de água. Bem simples. Qual é o seu público-alvo? Vamos dizer que são consumidores conscientes preocupados com o meio ambiente e a moda sustentável. Nada demais também. A gente está falando de uma camiseta sustentável, meio óbvio. Qual é o preço e forma de pagamento? R$ 79,90, pagamento via cartão de crédito, débito ou boleto bancário. Qual é a ação que você quer que o cliente realize? E nesse caso, vamos dizer que é uma publicação do Instagram e eu quero que ele acesse a loja pelo link da bio. Ele pediu alguns segundos enquanto cria o texto e tá aqui, rapidinho ele já devolveu. Vão abrir, deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor na tela. E o que ele falou? O meio ambiente está em perigo, mas você pode ajudar a combater isso. Que tal começar a sua jornada por meio da moda? Nós temos exatamente o que você está procurando. Camisetas ecológicas. Nossas camisetas são feitas com materiais reciclados, tintas à base de água e são totalmente livres de poluentes. Além de serem extremamente sustentáveis, são super confortáveis e versáteis. Use-a como você desejar, no dia a dia, para academia ou até mesmo para ocasiões mais casuais. A camiseta ecológica é um item indispensável para consumidores conscientes que desejam contribuir com o meio ambiente, mas ainda assim estar na moda. Não perca a chance de expressar a sua personalidade de valores, enquanto ajuda a preservar o meio ambiente e ainda ter um look único. E para tornar tudo ainda melhor, a camiseta ecológica sai por um preço acessível. Por apenas R$ 79,90 você estará ajudando o meio ambiente e ainda se vestindo como mais moderno em moda sustentável. E o pagamento é super fácil. Você pode optar por cartão de crédito, débito ou boleto bancário. Chega de desculpas para não ajudar o meio ambiente. Faça sua parte usando a camiseta ecológica. Acesse a loja pelo link da bio e seja parte da solução. É isso. Ele criou uma copy muito boa para vender a camiseta ecológica. Em poucos segundos, pedindo direto pelo WhatsApp, eu só dei algumas poucas informações sobre o produto e ele me devolveu um texto completo que pode ser utilizado perfeitamente na sua rede social. Mas eu ainda acho que dá para melhorar alguma coisa. Então vamos ver como é que funciona essa parte de variação e alteração. Primeiro eu vou pedir uma variação para esse texto. Então vamos lá, vamos ver o que ele
Variou? Você já ouviu falar sobre tudo que você pode fazer para ajudar o meio ambiente? Se você é consumidor consciente, preocupado com o meio ambiente e amado sustentável, então vamos te contar sobre a nova camiseta ecológica. Essa camiseta foi criada para ajudar a salvar o nosso meio ambiente. Ela foi feita com materiais reciclados e tinta à base de água, que são biodegradáveis e livres de produtos químicos tóxicos. Além disso, ela é resistente, duradoura e confortável, e tem um design moderno que combina com qualquer estilo. Você pode achar que uma camiseta sustentável é cara, mas nossa camiseta ecológica é acessível para todos. Ela custa apenas R$ 79,90 e você ainda pode optar por pagamento via cartão de crédito, débito ou boleto bancário. É uma ótima oportunidade de ajudar a salvar o meio ambiente sem gastar muito. Sinta-se orgulhoso de vestir algo que dá um passo significativo para ajudar a proteger o meio ambiente. Acesse a loja pelo link da bio e adquira já a sua camiseta ecológica. Seja parte da mudança. Ou seja, ele fez um texto parecido, com as mesmas informações, o mesmo contexto, mas palavras totalmente diferentes. Se eu estivesse realmente vendendo a camiseta ecológica, eu teria que fazer várias publicações sobre a camiseta ecológica, usando vários textos, que apesar de serem diferentes, teriam que ter o mesmo contexto, afinal de contas eu estou vendendo o mesmo produto. E aqui vocês começam a entender um pouco do potencial de expansão que o robô redator tem. Por quê? Você pode pedir um texto, pedir variações dele e cada variação dessas ser um post seu, ser uma publicação sua. Assim como se ele responder alguma coisa que não faz sentido para você, você pode continuar pedindo variações até ele trazer alguma coisa mais próxima do que você está querendo. Ou você pode pedir especificamente uma alteração, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou pedir uma alteração, então vamos dizer que a gente está num período que começou uma promoção nova, e agora eu vou dizer para ele que nós temos uma promoção válida apenas para o Dia das Mães, onde você compra uma camisa e ganha um boné. Fala sobre a camiseta, ok? E para você que não resiste a uma promoção, nós oferecemos uma para o Dia das Mães, quando você compra uma camiseta e ganha o boné. Compre já a sua camiseta ecológica por R$ 79. Ou seja, ele fez outro texto parecido com os outros que ele tinha feito antes, só que agora com o pedido que eu tinha feito, falando sobre a promoção. Que tipo de pedido que eu posso fazer? Posso pedir para ele adicionar texto, tirar texto, fazer para outro público-alvo, fazer de outro produto, fazendo uma linguagem específica, ser mais sério, ser mais engraçado, colocar emoji, colocar hashtag, ou até fazer em outra língua, quer ver? Pedir uma alteração, só que agora faça em inglês. E aqui na resposta, tudo em inglês, inclusive com o preço em reais. Eu só pedi para ele traduzir, não pedi para ele alterar o valor. Incrível, falei. E você também pode fazer um para você com o que você aprendeu nesse vídeo, ou conversar com o meu robô redator através do link que está aqui na descrição. Mas se você, assim como eu, é curioso e está querendo saber como que ele funcionaria para outras coisas além de produtos, então vamos lá que agora eu vou acelerar e vou fazer os outros 3 exemplos que eu falei anteriormente, só para mostrar para vocês os textos que ele gerou. Agora eu vou oferecer o serviço de consultoria de marketing digital. Beleza, ele respondeu. Agora pausa o vídeo para você ver a copy. Agora eu vou recomeçar, só que agora eu estou falando de um evento que é um webinar sobre empreendedorismo e inovação. Vamos ver o que ele devolveu. Pausa o vídeo, dá uma lida. Agora eu vou recomeçar e vamos dizer que ele está falando sobre um artigo que a gente acabou de fazer no blog. Uma postagem sobre dicas de alimentação saudável. Respondeu. Mais uma vez, pausa, dá uma lida. E aqui você pode ver que ele repetiu bastante algumas coisas como nosso artigo, leia o artigo. Por quê? Como a gente falou antes, ele é uma inteligência artificial, ou seja, é sempre importante revisar tudo, porque a maioria dos textos você consegue usar ele inteiro. Mas é bom dar aquela revisada para tirar os trechinhos que não fizerem sentido, estiverem repetidos, ou até incluir informações que você acha relevante. Afinal de contas, você é a pessoa que entende melhor sobre o seu produto ou serviço. Então agora que você sabe como o robô redator funciona e viu alguns exemplos de uso, não perca a oportunidade de criar copies incríveis para os seus produtos. Conversa com o CrowBot através do link que está aqui na descrição. Experimente em primeira mão o poder do robô redator. E se você está criando esses robôs junto comigo, continua acompanhando o canal, porque a gente vai criar cada vez mais e mais robôs nessa pegada de agente de inteligência artificial, ou seja, que tem papel, contexto e tarefa. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com aquela pessoa que você acha que vai se interessar e se inscrever no canal para ver mais materiais desse tipo, para ver mais robôs em execução, em operação. Valeu pessoal, até a próxima!